Eles eram os ícones da era dourada de Hollywood, glamourosos, robustos, elegantes, mas por trás das luzes das câmeras e do brilho dos estúdios, uma verdade silenciosa espreitava. Muitas das maiores estrelas de Tinseltown estavam quase carecas antes de completarem 40 anos. Elas escondiam isso com perucas, iluminação inteligente e pura carisma. Hoje, revelamos 20 celebridades da era dourada cujas linhas de cabelo não acompanharam sua fama. 1. Humphrey Bogart. Para o mundo, Humphrey Bogart era o detetive durão, o herói de guerra, o romântico cínico. Mas por trás de seu exterior duro havia uma insegurança silenciosa, seu cabelo. No início dos seus 30 anos, Bogart estava lutando contra uma queda de cabelo agressiva. Os estilistas do estúdio começaram a criar perucas personalizadas, e os cinegrafistas preferiam iluminação baixa para disfarçar sua coroa rala. O problema se tornou tão perceptível que a Warner Brothers emitiu memorandos de figurino exigindo chapéus específicos para os personagens de Bogey, não apenas por moda, mas para cobertura. Embora ele nunca tenha falado publicamente sobre sua calvície, os insiders sabiam que era uma das maiores frustrações do ator fora das telas. Sua esposa, Lauren Bacall, o provocava carinhosamente sobre isso, e Bogart aprendeu a brincar com a situação. Sua confiança não vinha do cabelo, mas daquela voz rouca e do cigarro sempre presente. Apesar das perucas, ele dominava todas as cenas em que estava. O charme de Bogey não estava no topo de sua cabeça, mas irradiava de dentro. E em uma cidade obcecada por imagem, a autenticidade de Bogart tornava sua calvície quase irrelevante. 2. Clark Gable. Clark Gable era o rei de Hollywood, um macho alfa com um sorriso de 1000 watts. Mas, por volta dos seus 30 e poucos anos, seu reino estava mostrando sinais de recuo na linha do cabelo. Sob seu bigode charmoso e terno sob medida, Gable usava perucas habilmente desenhadas pelos fabricantes de perucas de elite da MGM. Maquiadores passavam horas misturando as frontes de renda no couro cabeludo dele, e diretores de iluminação trabalhavam horas extras para evitar brilho no topo da cabeça. Fora das telas, ele supostamente odiava espelhos e raramente removia seus acessórios de cabeça. Apesar disso, a confiança de Gable permanecia intacta. Colegas de elenco nunca mencionavam sua perda de cabelo. Os contratos de estúdio frequentemente proibiam isso. Loretta Young uma vez escorregou e se referiu ao seu aplique em tom de brincadeira, apenas para receber um olhar severo. Na verdade, o aplique tornou-se parte do uniforme de Gable, assim como sua gravata ou abotoaduras. Seus fãs não sabiam ou não se importavam. O homem exalava tanta masculinidade bruta que até a calvície se curvava diante dele. Clark Gable provou que o carisma dura mais que os folículos, e o rei de Hollywood usava sua coroa invisível com orgulho. 3. Bing Crosby. A voz aveludada de Bing Crosby fazia corações suspirarem e rádios vibrarem. Mas quando ele estava cantando White Christmas, sua linha de cabelo já tinha recuado pela metade. Bing começou a ficar careca aos 20 anos, e aos 30, ele estava praticamente calvo no topo. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos, Crosby nem sempre escondia isso. Ele frequentemente se apresentava sem chapéu ou em concertos ao ar livre onde a câmera não mentia. No entanto, para os filmes, a Paramount insistia que ele usasse uma peruca leve. Estas eram cuidadosamente estilizadas para complementar sua personalidade suave e descontraída, muitas vezes com uma risca lateral e uma onda suave. Em fotos publicitárias, o retoque ajudava a manter a ilusão. Em particular, Bing nunca foi inseguro sobre sua calvície. Ele uma vez brincou que era o preço de cantar muitas canções de amor. Sua atitude descontraída, combinada com aquele lendário barítono, mantinha os fãs encantados. Para Bing Crosby, perder o cabelo nunca significou perder seu lugar na realeza da cultura pop. 4. Fred Astaire. Fred Astaire dançava como um sonho, mas seu cabelo era mais um pesadelo acordado. Aos 35 anos, o cabelo de Astaire estava afinando tão dramaticamente que os estilistas da MGM tiveram que empregar uma precisão quase militar para disfarçá-lo. Perucas nem sempre eram práticas durante seus números de dança intensos, então eles recorreram a sprays, fibras e coreografias inteligentes. As câmeras eram posicionadas para evitar tomadas de cima, e o famoso chapéu de Fred se tornou mais do que apenas uma declaração de moda. Era um escudo. Diziam que ele levava vários chapéus no set, cada um com profundidades de aba diferentes para cobrir mais ou menos, dependendo do ângulo. Fora das câmeras, ele era tímido em relação à sua aparência, e até pediu iluminação suave de fundo em seus filmes mais recentes. Ainda assim, ninguém conseguia tirar os olhos de seus pés. O cabelo de Fred Astaire pode ter desbotado, mas sua brilhante leveza nos pés permaneceu atemporal. Ele nos lembrou que a verdadeira elegância vem do movimento, não de uma cabeleira. 5. Edward G. Robinson. Edward G. Schroers. Aaron Sands Omar Bolivar Robinson tinha um rosto feito para o filme noir, olhos intensos, uma voz rouca e uma presença inconfundível. Mas uma coisa que o Sr. Page and C. N.
30 anos. Robinson sofreu de calvície masculina severa desde cedo, e quando foi escalado para clássicos de gangster como Little Caesar, já dependia de perucas completas. O estúdio investiu em perucas feitas sob medida que mudavam com cada papel, desde visuais de chefe do crime bem penteados até estilos mais naturais e despenteados. O público nunca viu seu couro cabeludo descoberto, e poucos imaginavam esse durão lutando com uma linha de cabelo recuando. O próprio Robinson nunca comentou sobre isso publicamente. Biógrafos especulam que ele via as perucas como parte de seu figurino, não diferente de um sobretudo ou um revólver de cena. Suas atuações eram tão imponentes que a ilusão era perfeita. Para Robinson, não se tratava de esconder a calvície. Era sobre se transformar em um personagem que não podia ser diminuído pela idade, perda de cabelo ou qualquer outra coisa. 6. William Holden. Para o público, William Holden era dourado, bonito, atlético e exalava charme sem esforço. Mas por trás da persona de garoto de ouro, ele lutava silenciosamente uma batalha perdida contra a queda de cabelo. No início dos seus 30 anos, a coroa de Holden estava visivelmente rala, especialmente sob o brilho das luzes do estúdio. Cinematógrafos usavam ângulos criativos para disfarçar, enquanto maquiadores trabalhavam horas extras aplicando corretivos escuros no couro cabeludo para mascarar o contraste. Quando estrelou em Crepúsculo dos Deuses, Holden já estava experimentando com perucas parciais e técnicas de disfarce. Em filmes posteriores, como Meu Ódio Será Sua Herança, ele adotou um visual mais áspero e despenteado, o que permitiu uma iluminação estratégica e uma mistura natural com as entradas. Holden, conhecido por sua confiança, aparentemente se importava pouco com vaidade. Amigos diziam que ele preferia o realismo à ilusão, e só usava perucas quando o papel exigia. Sua presença marcante na tela e voz profunda o levaram muito além das aparências. William Holden provou que, mesmo em uma cidade construída sobre ilusões, a verdade e o talento ainda brilhavam. 7. Danny Kaye. Danny Kaye iluminou as telas com seu brilhantismo cômico e expressões rápidas, mas sua linha de cabelo estava longe de ser brincalhona. Kaye começou a perder cabelo no início dos seus 30 anos, e quando sua carreira decolou, sua calvície já era uma presença constante nos bastidores. Para papéis em filmes, especialmente em comédias musicais, os estilistas aplicavam fibras capilares, usavam técnicas de penteado intrincadas e, eventualmente, criavam perucas leves para acompanhar seus movimentos enérgicos. Suas performances eram frequentemente fisicamente exigentes, tornando os tupês tradicionais arriscados. Eles poderiam escorregar durante uma queda cômica ou um chute alto. É por isso que os diretores filmavam a maioria das cenas de frente ou em ângulos ligeiros, evitando tomadas diretas de cima que revelassem demais. Fora das câmeras, Kaye era profundamente inseguro sobre sua aparência, raramente permitindo fotos espontâneas sem seu aplique. No entanto, apesar das inseguranças, ele trazia uma energia inesgotável a cada cena. Seu humor, timing e coração levavam o público muito além das preocupações superficiais. Para Danny Kaye, as risadas duraram mais que o cabelo. 8. Bela Lugosi. Bela Lugosi ficou para sempre gravado na história do cinema como Drácula, seu pico de viúva preto-azulado sinônimo de realeza do horror. Mas poucos sabiam que Lugosi começou a perder cabelo no início dos seus 30 anos. Quando vestiu a capa infame, ele usava uma peruca cuidadosamente estilizada, criada pelo principal designer de cabelo da Universal. O visual exagerado com o cabelo penteado para trás não era apenas teatral, era prático. Ele disfarçava sua linha de cabelo recuando e lhe dava aquela silhueta icônica de vampiro. Durante longas horas de filmagem, às vezes passavam graxa de sapato preta no couro cabeludo para evitar que a luz refletisse na pele exposta sob as bordas da peruca. À medida que sua carreira progredia, a calvície de Lugosi se tornava mais pronunciada, especialmente durante os anos difíceis, quando produções de baixo orçamento não podiam pagar por um estilo especializado. Em alguns filmes posteriores, a diferença entre seu cabelo real e a linha da peruca era evidente. No entanto, apesar desses desafios, Lugosi abraçou o mito. Sua voz imponente e olhos assombrados atraíam o público para o seu mundo. Mesmo à medida que seu cabelo desaparecia, sua lenda apenas se tornava mais imortal. 9. George Sanders. George Sanders exalava sofisticação. Com sua voz rica e cínica e ar aristocrático, ele fazia o vilão perfeito ou o playboy cansado do mundo. Mas nem seu charme urbano pôde impedir que seu cabelo desbotasse. Por volta dos 35 anos, Sanders já mostrava sinais claros de calvície. As têmporas recuaram e o topo da cabeça afinou, levando ao uso de discretas perucas parciais e pomada pesada para fixar o que restava. Em filmes coloridos, os estilistas escureciam o couro cabeludo para reduzir o contraste entre cabelo e pele. Em produções em preto e branco, truques de iluminação e ângulos laterais disfarçavam a finura. Ao contrário de muitos colegas, Sanders raramente brincava sobre
Difícil manter sua imagem de controle e indiferença. Seu personagem na tela era tão potente que o cabelo ralo acrescentava a sua mística de cansaço do mundo. A vaidade silenciosa permanecia nos bastidores, com ajustes de peruca e recurling entre as cenas. George Sanders não deixou a calvície diminuir sua gravidade na tela. Na verdade, pode ter acrescentado outra camada à sua elegância, a de um homem envelhecendo com estilo em um mundo em mudança. Frank Sinatra. Frank Sinatra, ou Blue Eyes, não era apenas a voz de uma geração. Ele também era uma das estrelas mais preocupadas com a imagem em Hollywood. Por volta dos seus 30 anos, Sinatra já usava perucas para disfarçar a significativa queda de cabelo. Ele teria começado a ficar careca no início dos seus 30 anos, uma condição que ele achava profundamente embaraçosa. Pessoas de dentro do estúdio lembram de sessões inteiras dedicadas a ensaios de cabelo antes dos testes de câmera. As suas perucas eram meticulosamente estilizadas, com frentes de renda que combinavam com sua divisão natural e costeletas que eram frequentemente coladas para mantê-las alinhadas. Mesmo durante apresentações ao vivo, peças de cabelo especiais eram presas com clipes, permitindo que ele se movesse livremente sob as luzes quentes do palco. Sinatra não deixava nada ao acaso. Ele tinha perucas de reserva em seu camarim, em seu carro e até nos sets de filmagem. Mas o que o público lembrava não era o cabelo dele, era a sua voz, seu charme, sua capacidade de dominar uma sala com apenas um olhar. Frank Sinatra pode ter perdido cabelo, mas nunca o estilo. Absolutamente. Aqui está o próximo conjunto de entradas no seu roteiro em estilo documentário. 11. Marlon Brando. Marlon Brando redefiniu a masculinidade no século XX. De uma rua chamada Pecado a Sindicato de Ladrões, ele era a personificação bruta da paixão e rebeldia. Mas nem mesmo Brando estava imune à perda de cabelo. Por volta dos seus 30 e poucos anos, o estresse da fama, as flutuações de peso e os supostos excessos de estilo de vida haviam afetado sua outrora exuberante linha de cabelo. O recuo começou sutilmente, apenas uma testa mais alta, uma divisão mais larga. Mas, quando ele assumiu papéis icônicos como o poderoso chefão alguns anos depois, a perda era inconfundível. Brando nunca aceitou totalmente perucas durante sua juventude, preferindo pentear para trás seu cabelo ralo ou cortá-lo bem curto. Maquiadores aplicavam pós escurecedores no couro cabeludo dele durante as filmagens para reduzir o contraste. À medida que envelhecia, Brando aceitou a calvície com sua típica indiferença às normas de Hollywood. A rebeldia se estendia à própria vaidade. Ele não se importava, e isso se tornou parte de seu mistério. Com ou sem cabelo, o poder de Brando vinha de sua presença, não de sua aparência. 12. Tony Curtis. Tony Curtis era o galã com talento sério para a atuação. Seu queixo esculpido, grossos cachos pretos e sorriso travesso o tornaram um ídolo nos anos 1950. Mas nos bastidores, aqueles cachos característicos estavam afinando rapidamente. Por volta dos seus 30 anos, Curtis estava supostamente usando perucas leves para closes e contando com cabeleireiros para criar volume onde havia pouco. A perda de cabelo era um segredo aberto na indústria, mas raramente abordado publicamente. Para filmes coloridos, os cabeleireiros adicionavam tintas escuras no couro cabeludo para preencher lacunas e criar a ilusão de espessura. Curtis era profundamente sensível sobre sua imagem, especialmente durante o auge de sua popularidade. Os colegas de elenco notaram seu hábito de ajustar o cabelo constantemente entre as cenas. Apesar da luta, Curtis continuou a se reinventar, passando de galã de matinê a ator sério. Na década de 1970, ele ocasionalmente aparecia careca ou com o cabelo bem curto, finalmente assumindo o visual. O cabelo de Tony Curtis pode ter afinado, mas seu charme nunca diminuiu. 13. Charles Boyer. Charles Boyer, o ator francês com os olhos penetrantes e voz aveludada, trouxe elegância continental para a era dourada de Hollywood. Conhecido por papéis românticos em Argel e A Meia Luz, ele cativou o público com cada olhar demorado. Mas, no início dos seus 30 anos, as ondas continentais espessas de Boyer começaram a recuar. A calvície surgiu discretamente, e aos 40 anos ele estava quase careca no topo. Ainda assim, ele nunca deixou que isso interrompesse sua imagem. Boyer recorreu a perucas sutis e a um estilo impecável. Seus papéis frequentemente o colocavam em salas mal iluminadas com sombras dramáticas, ideais para esconder o reflexo do couro cabeludo. O que diferenciava Boyer era sua aceitação. Ele não se preocupava obsessivamente com a cobertura perfeita. Em vez disso, ele trabalhava com seus diretores para enquadrar cenas que enfatizavam o clima, não a cabeleira. Em aparições fora das telas, ele frequentemente usava chapéus elegantes ou aparecia sem qualquer artifício. Essa confiança tranquila, combinada com seu talento e intelecto, fez de Charles Boyer um protagonista romântico até a meia-idade. Mesmo
Fazer a jornada com ele. 14. Gene Kelly. Gene Kelly dançava como se a chuva obedecesse ao seu ritmo. Atlético, gracioso, magnético, as performances de Kelly eletrizavam a tela. Mas enquanto seus movimentos encantavam, sua linha de cabelo recuava silenciosamente. No final dos seus 30 anos, durante os anos dourados de Cantando na Chuva e Um Americano em Paris, a coroa de Kelly já havia afinado significativamente. As exigências físicas de suas rotinas tornavam perucas completas impraticáveis. Em vez disso, seu estilista focava em um corte bem ajustado, produtos para escurecer o couro cabeludo e ângulos inteligentes. As equipes de iluminação usavam luzes de cima para projetar sombras favoráveis, enquanto os operadores de câmera evitavam tomadas de cima para baixo que exporiam a calvície. Seus números de dança lendários eram frequentemente coreografados para mantê-lo se movendo para frente, literalmente, em direção à câmera. Fora das telas, Kelly raramente abordava a questão. Ele estava muito focado na inovação, em levar o cinema musical ao seu limite. Para Gene Kelly, sua arte superava tudo o mais. E se alguns fios de cabelo não acompanhavam a coreografia, ninguém notava ou se importava. 15. John Wayne. John Wayne era o símbolo da masculinidade americana robusta, imponente, rude e inflexível. Mas, por baixo dos chapéus de cowboy e dos capacetes de fuzileiro naval, The Duke tinha uma vulnerabilidade não tão secreta: a perda de cabelo. Aos 35 anos, o cabelo espesso de Wayne havia afinado dramaticamente. Fotógrafos de estúdio compunham cuidadosamente as imagens para minimizar o couro cabeludo visível, e os diretores insistiam em chapéus característicos para quase todos os papéis. Em filmes como No Tempo das Diligências e Rastros de Ódio, seu Stetson não era apenas figurino, era camuflagem. Na década de 1940, ele começou a usar perucas parciais para cenas internas ou onde chapéus não eram práticos. Suas perucas eram estilizadas de forma robusta, combinando com sua imagem de durão. Wayne supostamente odiava lidar com elas, frequentemente resmungando no set sobre a cola e o incômodo. Mas ele sabia que fazia parte do pacote. Seu público queria um herói, e ele entregou, com ou sem cabelo. Com o tempo, o aplique tornou-se tão parte de John Wayne quanto seu jeito de falar arrastado e andar arrogante. Ele não apenas usava uma peruca, ele a tornava masculina. 16. Ray Milland. Ray Milland projetava elegância e equilíbrio em cada cena, desde seu papel vencedor do Oscar em The Lost Weekend até performances sofisticadas em filmes noir e de suspense. Mas, aos 35 anos, o cabelo espesso e cavalheiresco de Milland começou a atraí-lo. Uma linha de cabelo recuando e o topo da cabeça raleando exigiram intervenção especializada. Estilistas de cabelo criaram perucas parciais feitas sob medida para se misturarem perfeitamente com o cabelo restante, e as equipes de iluminação usaram luzes suaves para reduzir o brilho no couro cabeludo. Em filmes em preto e branco, a ilusão se mantinha forte. Mas em produções posteriores em cores, era necessária uma edição cuidadosa para evitar expor as linhas da peruca. Fora das câmeras, Milland era extremamente reservado sobre sua calvície. Os membros da equipe lembravam-se dele se desculpando durante os intervalos para o almoço apenas para reajustar sua peruca em particular. Ainda assim, sua voz imponente e aura sofisticada transcendiam as limitações da aparência. Milland interpretou papéis que exigiam gravidade e intelecto, e ele entregou. Seu cabelo desaparecendo nunca diminuiu a nitidez em seus olhos ou a autoridade em sua voz. 17. Kirk Douglas. Kirk Douglas era todo queixo fendido, emoção vulcânica e energia incessante. Mas cabelo, isso sempre foi um pouco mais complicado. Apesar da imagem durona que cultivou em filmes como Champion e Ace in the Hole, Douglas começou a perder cabelo nas têmporas por volta dos 30 anos. Aos 40, os sinais de calvície eram inegáveis. No entanto, em vez de depender muito de perucas, Douglas frequentemente escolhia trabalhar com o que tinha. Os estilistas usavam pomadas espessas e ondas esculpidas para criar a ilusão de volume. Em alguns papéis, ele abraçou sua linha de cabelo recuada, permitindo que ela realçasse sua persona endurecida e desgastada. Mais tarde em sua carreira, perucas se tornaram mais comuns, especialmente para filmes de época que exigiam uma cabeça cheia de cabelo. Mas Kirk Douglas nunca foi definido pela estética. Sua ferocidade, fisicalidade e intensidade emocional deixaram uma impressão tão poderosa que ninguém estava olhando para o seu couro cabeludo. Se é que algo, a imperfeição só o tornava mais humano, mais crível. 18. Yul Brynner. Yul Brynner transformou a calvície em uma marca. Mas o que muitos esquecem é que sua cabeça raspada nem sempre foi uma assinatura, era uma necessidade. No início dos seus 30 anos, Brynner começou a perder cabelo rapidamente, especialmente ao redor da coroa. Enquanto interpretava o Rei do Sião em O Rei e Eu, ele raspou a cabeça completamente, um movimento ousado numa época em que a calvície era frequentemente escondida ou disfarçada. Em vez disso,
perda, Brynner a abraçou. O visual era tão distintivo que se tornou sua marca registrada, ajudando-o a se destacar em um mar de contemporâneos que usavam perucas. Ele manteve o estilo ao longo de sua vida, mesmo fora das telas, afirmando que a calvície era libertadora. Ele até posou para campanhas anti-tabagismo no final da vida, careca e audacioso, entregando uma mensagem póstuma assombrosa após seu diagnóstico de câncer. Yul Brynner não apenas aceitou a calvície, ele a transformou em uma arma, convertendo uma fraqueza percebida em uma força definidora. Ele não precisava de uma peruca, ele precisava de um holofote. Cary Grant definiu o charme, suave, espirituoso, encantador, sem esforço. Sua imagem era o padrão ouro para protagonistas. Mas, ao chegar aos 30 anos, Grant estava lutando silenciosamente uma batalha perdida com seu cabelo. Por baixo do cabelo preto e prateado perfeitamente repartido, havia uma coroa rala que exigia um penteado meticuloso e reforço ocasional. Grant favorecia um estilo que mascarava a recessão com uma risca lateral varrida e elevação estratégica. Em fotos promocionais de alta resolução, o afinamento era frequentemente retocado, e nos filmes a iluminação superior era suavizada. Perucas eram usadas seletivamente, principalmente para tomadas amplas ou quando a iluminação não podia ser controlada. Apesar de sua boa aparência, Grant era notoriamente autocrítico e consciente de seu envelhecimento. Ele mantinha uma relação próxima com seu estilista, garantindo que sua imagem permanecesse impecável. Mas o que realmente o tornava magnético nunca foi o cabelo. Era o charme, o timing cômico, a inteligência por trás dos olhos. A graça de Cary Grant transcendia a vaidade. 20º, Burt Lancaster. Burt Lancaster era pura força em movimento, um ex-acrobata de circo que se tornou estrela de cinema. Com sua estatura imponente, olhos azuis penetrantes e sorriso inconfundível, ele se tornou uma das presenças mais imponentes de Hollywood. Mas, no final dos seus 30 anos, seu cabelo espesso, loiro avermelhado, estava afinando rapidamente. Embora ainda jovem e atlético, o cabelo de Lancaster não conseguia acompanhar sua energia incansável. Os diretores de fotografia foram instruídos a favorecer tomadas frontais e os coloristas adicionaram luzes baixas para camuflar as áreas ralas. Perucas parciais tornaram-se padrão para closes, especialmente em épicos históricos, onde as perucas podiam ser misturadas com o cabelo do figurino. Em filmes como Elmer Gantry e O Leopardo, os estilistas trabalharam incansavelmente para manter a continuidade entre as tomadas. Ainda assim, apesar do alvoroço nos bastidores, Lancaster exalava um magnetismo viril que poucos atores conseguiam igualar. Sua presença era mais do que física, era elementar. A perda de cabelo nunca diminuiu o furacão de talento que ele trazia para cada papel. Em uma era obcecada por ilusões, essas estrelas provaram que o verdadeiro carisma supera até o cabelo mais espesso. Sob as perucas, penteados e truques de câmera estavam artistas que transcendiam a aparência. A grandeza deles não estava no couro cabeludo, mas na tela. E esse é o tipo de legado que nenhuma linha de cabelo pode apagar.